E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Cara, temos aqui mais um corte da imprensa falando do nosso Mengão. Para ajudar o nosso canal, o nosso corte, deixa o like, se inscreva aqui se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Cara, estou de olho em tudo que a imprensa fala do Flamengo para trazer aqui para vocês, hein? Hoje teve a chegada do Flamengo, tem aí a saída do Gerson e quem poderá chegar? Pois é, vou trazer aqui amanhã para vocês quem irá chegar no Mengão de reforço, cara. É isso aí. Vamos lá pro vídeo, quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. O Flamengo desembarcou esta manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão com 1 hora de atraso. Chegou por volta das 7h30 da manhã e os jogadores não quiseram falar com a imprensa. Poucos torcedores do Flamengo estavam presentes aqui no desembarque rubro-negro. 7 jogadores ficaram nos Estados Unidos, estão de folga. O goleiro Rossi, mais Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, o Bruno Henrique e o Vinha. Jogadores do Flamengo estão de folga até sexta-feira e se reapresentam no CT Ninho do Urubu no próximo sábado para reiniciar os treinamentos. O volante chileno Eric Pulgar desembarcou numa cadeira de rodas. Ele sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito, estava com o pé imobilizado e foi fazer exames complementares, mas deve ficar no mínimo 2 meses sem jogar futebol. Vamos ouvir o diretor de futebol José Boto fazendo um balanço da participação do Flamengo no Mundial de Clubes e da eliminação para o Bayern de Munique da Alemanha. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. Agora o José Boto vai se preocupar com as renovações imediatas de contratos que terminam no final do ano. Inicialmente, o lateral uruguaio Varela e também o técnico Felipe Luiz. O Flamengo agora volta a campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 13 de julho, diante do São Paulo, no Maracanã. E como última informação, o meia Gerson não é mais jogador do Flamengo. O Zenit da Rússia pagou à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do jogador para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O Al Nassr da Arábia Saudita, que agora é comandado pelo ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus, tinha entrado na parada também querendo o jogador. E por isso, então, o clube russo se antecipou e pagou a multa, levando o Gerson, que já tinha se despedido uma vez do Flamengo em 2021, quando foi vendido ao Olympique de Marselha da França. Voltou ao Flamengo em 2023. Gerson conquistou no Flamengo 12 títulos de campeão, o principal deles, a Libertadores da América de 2019. Foram mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra. E a despedida do clube acabou sendo então na eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, lá nos Estados Unidos, por 4-2, quando ele acabou fazendo um golaço. Agora já não é mais jogador do Flamengo. Vamos lá, vai deixar saudades? Gerson com a camisa do Flamengo em sua 2ª passagem. Jogos 144, titular 132, gols 12, assistências 23, títulos 4. O Cícero na reportagem citou o número 12, considerando as 2 passagens, ele como uma figura histórica do Flamengo. Nesta 2ª passagem, os números são esses. Carioca, 24-25, Supercopa 25, Copa do Brasil 24. Claro, a primeira passagem ainda é mais parruda, porque envolve um momento talvez mais nobre da história do Flamengo no sentido de títulos. Óbvio que quando a gente fala isso pela questão do Zico, não estou comparando ao time de 80
Embora haja comparação estatística do ponto de vista de títulos, porque de fato aquele Flamengo ganhou muito. E esse da segunda também, mas aquele foi mais vitorioso. Breiler, eu não gosto muito de avaliar decisões pessoais. O que um jogador quer é direito dele e tudo mais. Mas quando eu jogo para você a escolha do futebol russo, do Zenit, envolve Flamengo e envolve seleção. Há um ano de uma Copa do Mundo, de um cara que está sendo chamado constantemente, inclusive como titular. O que você acha desse movimento? Então, Felipe, também não me sinto confortável em julgar a decisão do Gerson, se isso é bom ou ruim para ele. Ele tomou a decisão como jogador experiente, vai para o Zenit e, analisando do ponto de vista de negócio e de futebol, aí eu vejo que as duas partes não têm do que reclamar. O Gerson voltou para o Flamengo, continuou jogando bem, continuou a sua caminhada e passou a ser um jogador mais cotado para a seleção, com mais espaço, mais valorizado e conseguiu até mesmo essa valorização salarial na renovação de contrato com o Flamengo. O Flamengo, com o Gerson, nas duas vezes em que vendeu, obteve um lucro, e um lucro bastante expressivo, ainda mais agora, né? Por um jogador com a idade do Gerson, conseguir fazer uma venda por mais de 160 milhões de reais é algo que, do ponto de vista financeiro, exclusivamente, não dá para reclamar. E do lado do Gerson, eu vejo que o Mundial fez jus com o tamanho que o Gerson tem no Flamengo, porque o Gerson não merecia sair pela porta dos fundos e nem com a imagem arranhada, porque antes do Mundial teve ali até uma certa hostilidade de alguns torcedores com o Gerson, até chegou a ser vaiado na estreia do Flamengo no Mundial, mas pela bola que ele jogou, o Gerson foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo no Mundial. E jogando muito bem todos os jogos, chamando a responsabilidade, agindo como um líder, como um capitão. Então eu vejo que o Gerson sai do Flamengo como um ídolo histórico, um dos maiores da história do Flamengo, um dos mais vencedores. E para mim não tem essa de imagem arranhada ou de ingratidão por aceitar uma proposta de trabalho que ele julga melhor para a carreira dele. Pelo contrário, eu vejo que é um jogador que honrou a camisa até o último momento. Mesmo com toda essa turbulência, mesmo com toda essa história, foi lá, jogou, não da parte dele, pode-se falar do pai ali, de quem está envolvido na negociação, sim, mas da parte do jogador, do Gerson, nunca teve um ato de desrespeito à camisa, à instituição. Então eu vejo que ele sai com um nome limpo e com portas abertas para voltar um dia. Acredito que o torcedor rubro-negro que valoriza tudo que o Gerson fez, um dia vai querer vê-lo de novo com a camisa rubro-negra. André. Eu concordo. Eu não acho que o Gerson tenha que ser criticado de qualquer maneira por escolher sair do Flamengo nesse momento. Isso não é algo proibido, muito menos criticável. Cada um cuida da sua própria trajetória profissional e pessoal. Eu opinei já a respeito da decisão que ele tomou no momento em que o Flamengo ia para o aeroporto e naquele gigantesco Aeroflá, hostilizado como ele foi por alguns torcedores, ou muitos torcedores ali, naquele momento chateados com ele, pelo boato de que estava tudo resolvido para ele ir embora. A transação foi oficialmente confirmada hoje, mas eu acho que na cabeça do Gerson já estava muito claro que após o Mundial de Clubes ele não seria mais jogador do Flamengo e mesmo assim ele fez o que fez. Jogou a bola que jogou, ajudou, se envolveu, se comprometeu e fez um Mundial em altíssimo nível, que é o nível costumeiro da carreira dele. Esportivamente, no aspecto futebolístico, em relação ao futuro, Copa do Mundo no ano que vem, eu acho um movimento arriscado, já falei isso aqui também, porque de fato vai ser muito mais difícil observá-lo, acompanhar a evolução dele no futebol russo. O próprio Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, declarou publicamente que conversou com o Gerson a respeito disso e disse que o tranquilizou em relação à decisão que ele estava pensando em tomar, mas isso é uma coisa, né? E aí, sim. Né? Um técnico também não tem nem o direito de falar assim, não faça isso. Seria muita intromissão. Mas do ponto de vista prático, no dia a dia, com a fila para jogar na seleção brasileira, eu entendo que o Gerson se põe numa posição arriscada.
Bem, não significa que ele não vai mais ser convocado ou vai desaparecer, não vai. O futebol globalizado impede que essas situações aconteçam, mas talvez ele se veja na competição em posição de desvantagem. Eu tenho certeza que ele pesou tudo isso, não está começando no futebol, já foi uma vez para a Europa, já voltou, continuou jogando bem, recebeu agora uma nova oportunidade. Acho que para o Flamengo é uma perda, não existe no elenco do Flamengo alguém com as capacidades do Gerson, nem perto. Ele é um jogador muito eficiente, muito versátil e de um nível técnico invejável, pensando no que nós temos aqui no Brasil. E é uma perda que o Flamengo certamente vai sentir, porque vai precisar compor com o elenco que tem, ou buscando alguém de fora, um valor semelhante do ponto de vista de futebol mesmo dentro do campo, e não vai ser fácil encontrar. Eu vou seguir essa discussão sobre o que você falou da seleção, é aquele famoso, do ponto de vista do Ancelotti, aquele famoso, eu vou estar te olhando, não significa que ele, você estará aqui para sempre. Pode ir que eu vou estar olhando. Ou aquele, vai que eu tô te vendo. Tem essa. Agora, eu vi muita gente tratando como saída pela porta dos fundos, eu entendo torcedor ficar bicudo às vezes com o staff, que é o que o Breiler falou. Agora, um cara que fez o que o Gerson fez para um clube para sair pela porta dos fundos, ele precisa roubar o caixa, a distorção... ele precisa sair, vestir a camisa do Vasco, ele precisa falar que o Zico não jogava. Gente, é o Gerson. A distorção que isso representa, desculpa te interromper, Felipe, é uma coisa tão grande assim, e tão ridícula que, assim, entende-se, né? Os jogadores passam, o clube fica e a torcida também, né? A razão de ser de um clube de futebol é a sua massa de torcedores, né? É a coletividade, a comunidade para a qual aquele clube é parte da vida, representa e toma um espaço gigantesco do dia a dia. Tudo isso é a essência do futebol. Agora, daí a você achar que alguém como torcedor tem o direito de se colocar diante de um jogador de futebol condecorado, renomado e consagrado pelo clube, como o Gerson, com o direito de apontar o dedo para ele e chamá-lo de mercenário ou de traidor, ou dizer que ele saiu pela porta lateral ou dos fundos, coisa que o valha, é de uma prepotência, é de uma falta de noção. Assim, é só pensar o que cada um pode fazer pelo seu clube e o que os jogadores de futebol que vestem a camisa todos os dias fazem por esse clube. É claro que existem comportamentos que são extremamente condenáveis, antiprofissionais e que dão à opinião pública o direito de pensar que nenhum jogador se compromete, todos tomam todas as decisões por dia, o que é uma generalização absurda. Agora, achar que alguém faz mais pelo clube, do seu coração, do que um jogador como o Gerson, é de uma prepotência e de uma falta de noção indescritíveis. A gente segue esse assunto num ponto de vista que eu não sei se foi o Breiler ou o André, ou os dois que passaram por isso, que é o e agora Flamengo? A gente está falando de um super elenco, mas a gente coloca nessa equação do meio de campo a lesão do Pulgar. A gente tem a saída do Gerson, que me parecia já razoavelmente prevista, pré-mundial, e a lesão imponderável do futebol, que é uma lesão importante, uma fratura do Pulgar. E aí a gente pode estar falando de jogadores que têm uma perspectiva diferente do torcedor e até da gente. Eu acho que no Para o Ímpar todo mundo na pelada do Parque do Ibirapuera escolheria o Gerson, mas o Pulgar é fundamental a esse Flamengo. Estamos falando de um jogador que vai fazer falta. E aí é aquela coisa, né, Breno? Tá entrando grana, o Flamengo tem dinheiro, mas não é assim, pega aí a janela, contrata alguém, o cara chega jogando e resolvendo. O Flamengo tem vários compromissos importantes e numa tacada perde um de forma definitiva e um por médio prazo, dois jogadores de uma mesma área. Ô Felipe, na pelada do Ibirapuera não tenho certeza, mas na pelada do aterro do Flamengo, é verdade, todo mundo escolheria o Gerson. É onde eu jogaria pelada, entendeu? Não, mas aqui também tem muito rubro-negro em São Paulo. Sim. Mas é que e até brincando com isso, o Gerson é um jogador daqueles que você escolhe ali, com a capacidade de jogar em várias posições. Ele pode ser volante, ele pode ser um meia aberto pelo lado, quase um ponta, ele pode ser um meia articulador, ele pode eventualmente até encostar lá no atacante, já fez essa função inclusive, mas
o Gerson tem essa capacidade, e até o apelido de estudo, né? O Coringa, de se adaptar a diferentes funções. E quando o Flamengo perde o Gerson, perdeu uma liderança de vestiário, o capitão do time, uma das maiores referências para o torcedor de um Flamengo, de um dos Flamengos mais vitoriosos dos últimos tempos, e o principal, de um jogador que acaba ocupando várias lacunas ao mesmo tempo. E esse jogador é muito difícil de substituir, porque tem nenhum jogador que chegar vai ter a aura do Gerson, vai ter a conexão, a química que ele tem com o torcedor. Isso daí de ficar chateado é coisa muito pontual, tenho certeza que a idolatria do Gerson vai permanecer. Mas o principal para o Filipe Luís é olhar para esse cara e falar, pô, eu confio nesse aqui em 2, 3 posições. E é muito complicado. Hoje, no elenco do Flamengo, quantos conseguem ter essa versatilidade? Talvez o Luiz Araújo, o Danilo, mais experiente também, mas isso vale muito. E até por isso o Zenit se dispôs a pagar a multa do Gerson, porque é um jogador valorizado no mercado justamente por essa versatilidade. Olhando ali para o elenco do Flamengo, não tem alguém capaz de fazer tudo que o Gerson fazia. Tem alguém que pode suprir em determinada função. Como segundo volante, tem o De La Cruz, um ótimo jogador, mas tem tido dificuldade de se adaptar a outras funções e até mesmo se estabilizar como titular. Lá na frente, o Flamengo tem essa necessidade de ter um substituto ao Arrascaeta, um cara que consiga descansá-lo mais vezes. Quando você perde o Gerson, isso daí já aumenta até a dificuldade, porque o Gerson, ele se adapta para acolher um companheiro e para melhorar um companheiro. E eu vejo que o Flamengo, até sabendo que o Gerson tinha uma boa possibilidade de sair depois da renovação, porque quando o Flamengo baixa o valor da multa para 25 milhões de euros, isso naturalmente já estava no cenário, o Flamengo perdeu uma oportunidade de, quem sabe, trazer um jogador da base para se ambientar. O Pablo Lúcio, por exemplo, 18 anos, teve ali contato no início da pré-temporada nos Estados Unidos, jogou o Campeonato Carioca. Vejo que podia ter ido pelo menos ao Mundial para conhecer mais os companheiros. Não que ele é a solução, que é o jogador que vai substituir o Gerson, mas para ter alguém da base para segurar a onda no momento em que sofrer com lesões. E mais do que isso, se o Flamengo tem outras prioridades no mercado, que não o meio de campo, depois da saída do Gerson, não só porque entrou grana em caixa, mas principalmente pela facilidade, pelo luxo que ele concede ao Filipe Luís de ser versátil, eu vejo que o Flamengo tem de passar a olhar no mercado uma reposição. De novo, não à altura, nenhum jogador vai repor tudo que o Gerson entregava, mas algum jogador para dar um pouco mais de profundidade de elenco. Até por isso, perde o Pulgar, o Jorginho, por exemplo, como vai se readaptar ao batido do futebol brasileiro, vai segurar a onda do calendário. Então, por todas essas questões, eu vejo que além de um meia para o lugar do Arrascaeta, além de mais um atacante de ponta, o Flamengo precisa olhar no mercado uma reposição ao Gerson. Seguimos aqui no Rio de Janeiro com o Aí, nação! Galera, o Flamengo vai ter que contratar, cara. Vai ter que repor aí a ausência do Gerson, né? Bem, o Jorginho, ele é um primeiro volante, ele pode jogar também como segundo volante, só que ele não é o Gerson. Ele não é um cara ali que pode jogar mais avançado pela direita, pela esquerda, igual o Gerson faz, né? Bem, se o Gerson tá saindo, tá entrando muito dinheiro, então o Flamengo vai contratar sim jogadores. O José Boto falou que deve contratar um jogador para o meio-campo e 2 lá na frente, sendo um atacante e um ponta ou até mesmo 2 pontas, dependendo das características do jogador, né? É sinal, galera, que o Juninho não deu certo, né? Juninho Carabag não deu certo. E o Flamengo deve, sei lá, emprestar o Juninho, não sei que negócio que vai fazer aí com o Juninho. Mas se o Flamengo contratar um novo atacante, o Juninho deve sair, né? Concorda ou discorda? Comente aqui. Cara, agora uma coisa que o Filipe Luís precisa fazer é o seguinte: ele tem que arrumar um jeito do Pedro jogar. Ele tem que armar o time de uma forma que o Pedro possa render. Porque essa forma que o Flamengo joga com o Filipe Luís, você pode ver. Quem tem mais oportunidade? Gonzalo Plata, Everton Cebolinha às vezes, Michael às vezes,
o Luiz Araújo ganhou a vaga de titular. Então, assim, o Pedro, centroavante, o cara lá na frente, ele tem poucas chances, né, cara? Então, o Felipe Luiz tem que arrumar uma fórmula para que o Pedro encaixe nesse time, né? A gente não pode desperdiçar um cara igual o Pedro, deixar o cara no banco. É muito desperdício, é muito luxo, né? Então, Felipe Luiz, ele deu uma entrevista muito tempo atrás, né, ele falando o seguinte, que quando o Pedro voltasse, ele tinha que dar um jeito de colocar o Pedro para jogar, que ele tinha que arrumar o time de uma forma que rendesse com o Pedro. Então agora, Felipe, dá seus pulos, porque o Pedro, cara, é muito valioso, sabe fazer gols, tá voltando de lesão e na hora que ele engrenar, ele não pode sair desse time. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e até mais. Fui!